Olá, eu sou o professor Rogério e nós vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos, né, sobre a expansão do território brasileiro, né? Então, como é que o território brasileiro ele vai se expandir, né, daquela faixa que era organizada pelo Tratado de Tordesilhas? Então, o Tratado de Tordesilhas ele vai ser questionado, né, primeiro pelos povos, né, de origem francesa e inglesa, só que com a União Ibérica, né, nós vamos ver que a fronteira, né, entre a América Portuguesa e a América Espanhola, ela vai sofrer, né, uma certa fragilidade, né? Então, vai começar a haver, né, transições entre os paulistas, né, considerados chamados como bandeirantes, né, o movimento das bandeiras, e também, né, pela questão das monções, entre outras coisas que a gente viu, né, na segunda-feira. Então, quando a gente fala nessa movimentação dessa população, a gente tem que pensar o seguinte, né, que até então a atividade econômica mais importante do Brasil era o açúcar. Com a expulsão dos holandeses, então quando os holandeses são expulsos de Pernambuco, sobre a insurreição pernambucana, né, eles levam essa produção de açúcar para as Antilhas. Isso vai fazer com que o açúcar brasileiro ele ganhe um competidor, né, extremamente agressivo, tanto pela sua qualidade, tanto pelo seu preço. Então, quando nós falamos em economia, né, durante o período aí da organização ou pelo a economia transitória ou a economia durante, né, o processo da expansão, nós temos dois produtos que vão ser muito importantes e que vai, né, favorecer no caso aí vai favorecer a expansão do território brasileiro, né? Então, um deles, né, nós vamos ver aqui no material de vocês, que é exatamente a pecuária, né? Então, a pecuária como um produto, né, que vai favorecer a expansão, né, do território brasileiro. Mas quando nós falamos em pecuária, né, então a pecuária em si, no Brasil colonial, então as primeiras cabeças de gado que chegam no Brasil, ele chega sobre o governo, né, do governador geral chamado Tomé de Souza. Então, Tomé de Souza vai trazer as primeiras cabeças de gado, mas a atividade da pecuária, né, ela foi complementar. Então, ela foi uma atividade secundária, né, nesse período, né, da sociedade açucareira no Brasil, né? Então, o porquê que ele trouxe, né, a cabeças de gado para o Brasil? Então, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a questão da alimentação. Mas no primeiro momento, né, a criação de gado ela tinha muito mais a ver com a força de mão de obra, né, com a questão da força de trabalho. Então, o gado, muitas vezes, a cabeça de gado, o boi, ele era usado para movimentar a roda da moenda da cana-de-açúcar. Também, né, para o seu uso nos carros de boi, né, também na produção de leite e de queijo, né, tanto é que o queijo em Minas Gerais vai se tornar um patrimônio imaterial, né, da cultura brasileira. E assim, né, no caso aí, né, também houve o fornecimento de carne, de couro, né, para a produção de roupas, né, para os vaqueiros no Nordeste. Né? Então, o boi ele tem uma grande importância dentro da cultura nordestina, né? Principalmente dentro do sertão. Então, por que isso? Né? Primeira coisa que nós devemos levar em consideração, o gado, né? O gado ele era criado solto no Nordeste. Então, ele era criado solto e para que o gado não prejudicasse a cana-de-açúcar, né, o gado ele era criado uma distância segura dos canaviais. Então, para não prejudicar, né, a expansão canavieira, então eles vão, né, criar o gado, né, um pouquinho mais, né, longe dessa produção de uma forma improvisada. Bem, então, no caso, a grande concentração de gado no Nordeste estava na bacia do Rio São Francisco, né, na bacia do Rio São Francisco e no Rio Parnaíba. Então, essa atividade rapidamente explodiu no chamado sertão nordestino, colaborando para o surgimento da figura dos vaqueiros, hoje representado na região. Então, os vaqueiros eram aqueles mestiços que tomavam conta, né, da criação de gado. Então, quando os bandeirantes paulistas descobriram ouro na região de Minas Gerais, de Goiás e do Mato Grosso do Sul, né, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que era um território único, né, então a pecuária desenvolveu-se rapidamente nos pampas gaúchos, né, também,
com o objetivo de abastecimento, né, do mercado da região mineradora, o que fez surgir, né, a figura do tropeiro, que ainda estudaremos mais para frente. Bem, então, a questão, né, da carne, principalmente produzida no Rio Grande do Sul, por conta do terreno plano, né, a questão dos pampas gaúchos, né, então a questão da vegetação rasteira, e principalmente por conta de uma coisa simples. O gado, ele vai se desenvolver no Rio Grande do Sul e ele vai ser fornecido pelos tropeiros para os centros urbanos e para o interior, né, de Minas Gerais, para alimentar a população mineradora. Mas a carne ela não era consumida, né? Ela não era consumida in natura, ela não era consumida, né, da forma como nós temos hoje nos açougues. A carne ela era produzida e ela era preparada, né? Ela era salgada, né? Ela era transformada em charque, né? Então o charque, né, vai se transformar na carne que vai ser, né, consumida no Brasil até meados, né, do século XIX e começo do século XX. Né? Então, só com a invenção da geladeira que o consumo de carne in natura, né, ela passa a ser algo mais corriqueiro. Mas até então, o charque era a forma mais comum de se consumir carne. Né? Então, você salga a carne e deixa com que o sal, né, e o sol tire a umidade da carne. Então, isso vai fazer com que a carne ela dure mais tempo. Então, a pecuária bovina ainda é uma importante atividade até os dias de hoje. Se nós pegarmos o mapa aqui, então nós temos a proporção, no caso da criação de gado, né, por quase todo o território brasileiro. Né? As regiões que têm pouca produção, no caso, é mais próximo aqui, né, do caso da Grande São Paulo, né, da região norte de São Paulo e sul de São Paulo, mas quase todo o território nacional há criação de gado. Né? Então, por quê? Para atender essa demanda, principalmente que a pecuária hoje ela tem um papel, né, de uma grande roda da economia brasileira. Então, nós exportamos muita carne para países como a China, né, como para países do leste, né, do Oriente, né, da Arábia ali do Oriente Médio. Então, isso vai fazer com que o gado tenha uma grande importância econômica até os dias de hoje. Mas lá no período colonial, o gado era uma atividade secundária. Então, no primeiro momento, o açúcar, depois o gado, né? E com a descoberta de ouro na região de Minas Gerais, né? Então, isso vai fazer com que, né, haja uma locomoção, então era preciso abastecer aquela região de comida. Então, qual vai ser assim, o alimento mais utilizado? O charque, né, a carne salgada. Bem, então a coroa portuguesa, né, então também se interessou pelas terras do sul do Brasil, né, então aquilo que nós falamos sobre a questão da, né, da região platina, né, então a região do Rio da Prata, né, a questão de encontrar prata ali naquela região, principalmente próximo a Buenos Aires. Então, a colônia de Sacramento acabou sendo palco constante de ataques espanhóis que se sentiam ameaçados com os portugueses ali na região, obrigados a realizar grandes investimentos humanos e bélicos para manter o seu domínio. Né? Então, no caso, né, a questão de que o gado, né, também vai criar né, esse atrito entre a Argentina, entre as colônias espanholas e as colônias portuguesas. Então, isso vai fazer com que, né, houvesse conflitos na região. Bem, então, para incentivar a colonização do Sul, Portugal estimulou a vida de colonos, né, em especial das ilhas de Açores, né, então, doou-lhes terra, animais e transporte. Então, para fazer frente às colônias de Sacramento, os jesuítas espanhóis fundaram missões jesuítas nos 7 povos das missões. Então, onde é hoje o Rio Grande do Sul. Então, no caso, né, houve, né, a formação, né, dessa organização entre portugueses, espanhóis e jesuítas. Uma coisa também importante a gente frisar é que nesse momento não existia uma fronteira definida. Então era normal que colonizadores espanhóis, colonizadores portugueses, eles se relacionassem. Tanto é que na região aqui de São Paulo, muitas vezes, a presença de pessoas falando espanhol era muito corriqueira. Né? Então, e um outro subproduto da economia nesse período aí é chamada de drogas do sertão. Né? Então, as drogas do sertão, então elas foram descobertas com os aldeamentos
com as missões e as diminuições, né, as reduções jesuítas, que a gente já falou em umas outras aulas. Então, os jesuítas, eles tinham a missão de levar a fé cristã e domesticar o nativo para que ele se tornasse mais dócil à colonização. E no caso, os nativos, os índios, vão apresentar para os jesuítas alguns produtos que eles não conheciam, que vão ganhar o nome de drogas do sertão. E eles eram realizados a partir do extrativismo, então era retirado da floresta sem a derrubada da mata. No caso, nós temos como o cacau, o cravo, o guaraná, a pimenta, a castanha do Pará, entre outros, né, como o coloral. Nós também temos, né, o látex, né, que é a seringueira, a borracha também é considerado uma droga do sertão. E esses produtos vão ganhar uma grande valorização, né, na Europa. E com isso, os jesuítas vão controlar esse comércio desses produtos. Né? Então, no caso, com a exportação, vai também atrair as atenções dos bandeirantes. Né? Que a gente sabe que quando houve a invasão, né, dos bandeirantes, então quando os bandeirantes eles vieram para o interior, eles buscavam expandir o seu território e também, né, a destruição dessas missões para a capturação de índios, né, de índios nativos para se tornarem escravos, né? Então a escravização do índio, né, que durante o período da União Ibérica ele é simplesmente, né, ignorado. Então essas ações dos bandeirantes jesuítas, criando gado, promovendo a anexação de imensas faixas territoriais da Espanha, tornando o Tratado de Tordesilhas ultrapassado, era necessário estabelecer novas fronteiras entre as terras ibéricas, né, da América do Sul. Então, nesse sentido, com o trânsito desses grupos ali na região do Cone Sul, então era preciso se reorganizar e fazer tratados voltados ao quê? A uma diplomacia mais efetiva, evitando conflitos entre espanhóis, portugueses, né, para o domínio ali do Cone Sul. Bem, gente, então sobre essa questão da droga do cerrado, né, acho que ficou bem claro, né, que as missões jesuítas, elas tiveram uma participação bem incisiva na colonização do Brasil. Então, o território brasileiro se expandiu dessa forma tão gritante, né, com, né, a questão da busca de riquezas, tanto pelos bandeirantes, tanto pelos jesuítas, depois a relação entre índio, mestiço, português, espanhol, vai dar a riqueza, né, da colonização do território do Cone Sul. Isso é bem importante de nós frisarmos a importância desse período para a formação do povo brasileiro. Bem, então o que nós vamos ver na próxima aula, né, que a gente vai ver na segunda-feira, né, na terça-feira, desculpa, que nós vamos conversar sobre esses tratados. Quais foram esses tratados? Como é que vai ser a relação entre Portugal e Espanha nessa nova divisão da América? Bem, gente, então eu acredito que tenha sido isso. Agradeço a todos pela atenção, né? Então nós estamos, né, caminhando para o final desse ciclo, né? Então espero que, né, tenha sido, né, proveitoso. Espero que todos tenham compreendido e qualquer coisa é só me chamar pelas redes sociais que eu respondo as dúvidas de vocês. Muito obrigado e até a próxima.